Geralmente nós temos essa comunhão na sexta-feira à noite, antes de começar a conferência, né, oficialmente no sábado e domingo. Yeah, we usually have this fellowship Friday night before we officially start the conference Saturday and Sunday. E no passado, sempre achava, não, é uma comunhão simples, tem menos pessoas, e então dou apenas uma introdução. And in the past we thought, no, this is a simple fellowship. We have only a few people, so we're going to just give an introduction. Mas desde a última vez que eu vim para cá, But since last time when I came here, 6 meses atrás, 6 months ago, eu percebi que os que vieram antes pagaram um preço maior. I realized that those who came on Friday, they paid the price. Então merece uma porção melhor. So they deserved a better portion. Então já da última vez eu já abri o coração na comunhão de sexta-feira. So last time I opened my heart in the fellowship on Friday. Então dessa vez não vai ser diferente. So this time is not going to be different. Então já vou abrir o coração para vocês desde sexta-feira. So I'm going to open up my heart now on Friday. Embora seja impossível a gente detalhar em pouco tempo todo o encargo, Even though it is impossible to give in details the full burden. Mas pelo menos um esboço geral do ponto central eu queria passar. But we can give a summary of the main point. Eu quero dizer para vocês que o plano da salvação de Deus é muito mais do que o homem pode imaginar. I want to tell you that God's plans for salvation is much more than what man can fathom. Eu quero ler esse versículo de 1 Coríntios 2 para vocês. I want to read this verse in 1 Corinthians chapter 2. Versículo de 6 em diante. From verse 6. Starting verse 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. A sabedoria desse século e a sabedoria dos poderosos desta época se reduzem a nada. The wisdom of this age and of the rulers of this age, they are coming to nothing. Conforme os anos passam, os séculos passam, As the years go by, as the ages go by, e o homem ele vai na sua sabedoria renovando, criando novas coisas, aprendendo com os erros do passado e vai seguindo adiante. man in his wisdom goes on and developing, learning from the mistakes from the past and tries to move on. Ele acha que está evoluindo, acha que está indo para um futuro brilhante. And man thinks he's developing, growing, and going towards a bright future. Mal sabe o homem que essa sabedoria toda não vale nada. But man doesn't realize that this wisdom does not worth anything. E em lugar de pensar que está evoluindo, está indo para a destruição. And instead of developing himself, man is going towards destruction. O irmão Daniel me falou sobre a experiência que ele está tendo, And Brother Daniel told me about the experience he's going through. que agora ele está tendo contato com hospital psiquiátrico para infantil, não é isso? And now he's having he's being in touch with psychiatric hospitals for youth people, for young people. E o que impressionou ele é de que crianças muito novas, muito jovens, hoje estão já entrando nesse tipo de problemas. And he was amazed of so many young ones, kids, children, they are having this kind of problems. E nós estamos em um mundo de informações. And we are in this world full of information. E as crianças estão se enchendo de informações
e não consegue processá-las. And these kids, they are getting so much information and they cannot process E, this information. e acabam entrando em parafuso. And they start getting confused, going into trouble. E antes, na nossa idade, quando nós fizemos escola infantil, nós aprendíamos matérias. And back in our days when we were going to school, elementary school, for instance, Mas hoje a preocupação está em ensinar ideologias. we were learning different subjects, but now they concern about teaching these different ideologies. Então, as crianças estão entrando em parafuso. So kids, they are getting too confused. Então, a sabedoria do homem parece que está levando o homem a evoluir, mas está destruindo a própria sociedade humana. So this wisdom of man, it looks like it's pushing man towards evolution, but it's going on the other way. E aqui no capítulo 1, versículo 21. So in chapter 1, verse 21, Por que a sabedoria humana não está levando ao homem a uma solução? why the wisdom of man is not taking man up to a development? Por que não encontra solução definitiva para o homem? Why man cannot find a definite solution? Então, capítulo 1, versículo 21 diz por quê. So verse 21 says why. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. O problema é que a sabedoria humana, o homem pensa que a sabedoria humana está evoluindo. The problem is that man thinks that the wisdom of man is growing, is developing, Levando o homem a evoluir. and it's pushing man towards development. Mas a verdade é que é o contrário. But in reality, it's the other way around. O homem está confuso, está sem direção. Man is getting confused Por with no quê? direction. Porque a sabedoria humana não leva o homem a conhecer Deus. And why is that so? It is because the wisdom of man does not lead him to know God. Não está escrito aqui? O homem não o conheceu por sua própria sabedoria. This is what we read, that man did not know God through his wisdom. Se você não conhece, se a sabedoria humana não leva o homem a conhecer a Deus, você não conhece nada. If human wisdom does not take man to know God, you know nothing. Porque esse mundo foi criado por Deus. Because the world was created by God. O homem foi criado por Deus. Man was created by God. Tudo foi criado por Deus. Everything was created by Se God. você não conhece a Deus, não conhece nada. If you do not know God, you know nothing. Por isso que o homem busca na sabedoria humana, na filosofia humana, no conhecimento humano. That's why man is searching and searching in wisdom, human knowledge, Na filosofia and philosophies, e nada encontra. and he can find nothing. Porque o mundo não conheceu Deus por sua própria sabedoria. Because the world did not know God through its own wisdom. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amen. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. A sabedoria verdadeira é a sabedoria de Deus. The true wisdom is God's wisdom. Nós recebemos a verdadeira sabedoria de Deus pela loucura da pregação. And we receive the true wisdom of God through the foolishness of the message we received. Quando algum louco pregou o evangelho para você, When a crazy person preached the gospel to you, e naquele dia você parecia também estava louco, and on that day, perhaps you seemed a little crazy, e aceitou Jesus, and then you received Jesus, e pela fé você recebeu a sabedoria de Deus. and through faith, you received God's wisdom. Pela
fé você conheceu Jesus. And through faith, you got to know Jesus. Tudo começou a funcionar. And then everything started working. O que a sabedoria humana não consegue fazer funcionar, a fé conseguiu fazer funcionar. What the human wisdom could not make work, now faith is making work. Então, eu vou ler de novo, então, capítulo 2, versículo 6. Agora vocês vão entender melhor esse versículo. So I'm going to read again chapter 2, verse 6, and you're going to understand it better. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, However, we speak wisdom among those who are mature. não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, But we speak the wisdom of God in mystery, outrora oculta, the hidden wisdom, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. which God ordained before the ages for our glory. Amen. Essa é a sabedoria de Deus. This is the wisdom of God. Estava em mistério, oculto. It was hidden. A sabedoria estava oculta. The hidden wisdom, E agora, né, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. which God ordained before the ages for our glory. Amen. O homem não foi feito para viver aqui na terra sem sentido. Man was not created to live on this earth a meaningless life. O homem foi criado com esse corpo. Man was created with this body. E esse corpo acaba limitando o homem a enxergar as coisas de Deus. And this body is limiting man to see the things of God. O que Deus quer nos dar é algo muito maior do que meramente um conforto, um bem-estar físico nesse corpo. What God wants to give us is much greater than just some comfort in this physical, material body. Deus quer nos dar a sua glória que está no plano de Deus. God wants to give us His glory, which is in God's realm. Ele quer levar o homem para a sua glória. He wants to take man into His glory. Não é só para o homem ter um carrão, ter um palácio para morar. Não são essas coisas materiais. It is not just a matter of a man having a nice car and a nice house, mansion. Porque o dia que esse corpo terminar o prazo de validade, né, você não leva nada daqui. Because when we reach the expiration date for this body, you're not going to take anything with you. Deus quer produzir alguma coisa celestial, God, espiritual, né, por meio desse corpo físico. God wants to produce something heavenly, spiritual, through this physical body. Vou falar só até isso, senão vou explicar tudo. I'm going to stop here. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Verse 8, which none of the rulers of this age knew. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. O Senhor Jesus foi enviado por Deus Pai para fazer todo o trabalho para levar o homem à glória. The Lord Jesus was sent by God the Father to do all the work to take man into glory. Ele é o Senhor da glória. He is the Lord of glory. E o homem o matou. And man killed him. É como se eu estivesse levando um presente caríssimo para você. It is as if I were taking a gift, a very expensive gift for you. E você não sabia e me matou no caminho. And you didn't know and you killed me in the middle of the way. Estou levando um presente para você. I'm taking a gift for you. E você me manda matar. And then you no sent caminho. someone to kill me. Então você não recebeu o presente. So you could not receive the E gift. matou o Senhor do presente. And you killed the Lord who was taking the present, the gift for you. O homem foi criado por Deus para que Deus pudesse levar o homem à glória, à sua glória.
Man was created by God so that God could take him into glory. Mas o homem é cheio de caiu em pecado. But man fell into sin. O pecado entrou nesse mundo e a morte também passou para todos os homens, né? E o homem jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Man fell, sin got into the world, and death was spread out throughout the whole world. And man now sways in the devil. Parecia estar todo perdido. And everything seemed to be lost. Mas Deus completely não lost. desiste But da sua God, vontade. God doesn't give up on His will. Ele mandou seu único filho, And He sent His only Son. na semelhança de um homem na carne pecaminosa. And he had the likeness of sinful flesh. E viveu aqui na terra igualzinho a nós, And He lived on this earth just like us, só que sem pecado. but with no sin. Ele foi, como homem, foi aprovado por Deus, And as a man, He was approved by God. porque quando ele morreu para a nossa redenção, Because when He died for our redemption, Deus o ressuscitou dentre os mortos, God resurrected Him from the dead como prova de sua aprovação. as a proof that He was approved. E não só isso, o elevou ao céu e o fez sentar à sua direita. Not only that, He raised Him to the heavens and put Him on His right-hand side E lhe deu toda a autoridade. and gave Him all authority. Ele está acima de todo principado e potestade. And He is above all the principalities and powers. E recebeu o nome acima de todo nome. And He received the name which is above all names. E ele voltou And He came back em forma do Espírito as the Spirit. e Amen. entrou em nós. And He came into us. Esse é o Senhor da glória. This is the Lord of glory. Deus enviou o Senhor da glória para nos levar para a glória. God sent the Lord of glory to take us into glory. Mas os judeus o mataram. But the Jews killed Him. Mas Deus também não desistiu disso. But God did not give up on His plan. Versículo 9. Verse 9. Mas como está escrito, But as it is written, nem olhos viram, eye has not seen, nem ouvidos ouviram, nor ear heard, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Nós não temos noção do que Deus preparou para nós, We have no idea of what God has prepared for us porque nós nascemos nesse corpo. because we were born in this body. Esse corpo foi formado desde o feto no ventre materno. This body was formed since it was a fetus in the woman's womb. O homem, então, o bebê nasce e começa a vida do bebê, e no início você não tinha consciência de quase nada. So a baby is born and then it starts living, and in the beginning has no conscience of anything. Embora o bebê já tem espírito, alma e corpo. Even though the baby has the spirit, soul, and body. Mas essa alma quase que não tinha consciência de nada. But that soul has no conscience of anything, Estou certo ou não? right? Aí conforme esse bebê cresce, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, But as the baby is growing, 2 years, 3 years old, 3 years, 5 years old, começa a tomar consciência das coisas. then the baby starts getting conscience of things around him. E começa a formar sua personalidade. And also, the baby's personality is being formed. Cada um tem o seu temperamento, Each one has his own temper. cada um tem a sua alma, tem sua característica. Não é assim? Each one of us has his own soul and trait. E nós fomos crescendo, crescendo até o dia de hoje. And we're growing until today. A sua alma foi evoluindo conforme a sua história no seu corpo.
Your soul is being developed according to your story in your body. Eu estou levando você a pensar uma coisa que você nunca pensou. I'm trying to take you to think something that you have never thought about. Você nunca pensou sobre isso. A You've- sua alma foi formada com a ajuda desse corpo. You've never A thought about a it, sua história da alma. but the story of your soul was developed through the body, your body, É ou não é? right? E você, então, a sua alma está acostumada a ver as coisas por meio do corpo. So your soul is used to see things through the body. Então, a sua alma foi formada pelo que você vê So your soul was developed through the things you see ao longo da sua vida. É ou não é? throughout your whole life. Então, você crê nas coisas que vê. Therefore, you believe in the things you see. Agora, Deus está querendo te fazer entender que não existem somente coisas que se veem. But now God is trying to help you to understand that they're not only the things you see. Deus está numa dimensão das coisas que se não veem. God is in another dimension in the things which you cannot see. E essas coisas que se não veem é que são reais. And these things which you cannot see, these are the real things. As coisas que se veem são temporais. The things we can see, they fade away. Temporary. Ela pode ser meramente uma ilusão. And they can just be an illusion. A realidade está com Deus. The reality is with God. Aqui é a sombra das coisas. This is just a shadow of things. Só que o homem vive pelo que vê. But man is used to live by what he sees. Não é isso que fala em 2 Coríntios 4, não é isso? In 2 Corinthians chapter 4, Versículo 18. Não fala assim? 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Mas eu fui criado a ver o mundo pelas coisas que eu vejo. But I was created and used to see the world through the things I see. Mas um dia, pela loucura da pregação, eu mudei de esfera. But one day, by the foolishness of the message, I was changed to another realm. E eu agora, no Espírito, pertenço a outra dimensão. Now, in the Spirit, I belong to another dimension. Eu pertenço à dimensão celestial e espiritual. I belong to the heavenly and spiritual dimension. Colossenses 3. Colossians chapter 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Set your mind on the things above, not on things on the earth. Porque morrestes. For you died. Nós morremos para essas coisas da terra. We died to the things of this earth. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. And your life is hidden with Christ in God. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. When Em glória. Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Amen. Por isso que, voltando lá para 1 Coríntios 2, a gente estava lendo, That's why when we go back to 1 Corinthians chapter 2,
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Mas Deus lo revelou pelo Espírito. But God has revealed them to us through his Spirit. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Na semana passada, nós tivemos a conferência em São Paulo. Last week we had a conference in São Paulo. Na primeira mensagem, eu falei sobre a verdade. And in the first message I spoke about the truth. E a verdade é a realidade. And the truth is the reality. Nesse universo, só Deus é a realidade. In this universe, only God is the reality. Todo mais, além de Deus, é vaidade. Everything else but God is vanity. O que é vaidade? What is vanity? Vaidade é falta da verdade. Vanity is the lack of truth, Falta de realidade, então, é um vazio. is the lack of reality, so there is an emptiness. E a realidade é que tem consistência. And only reality has consistency. Então, fora da realidade é, no mínimo, um vazio. So away from reality, Estou certo ou não? there is this emptiness. E o pior ainda é uma falsidade. And even worse than that, we have falseness. E pior ainda é mentira. And even worse than that, lies. Estou certo ou não? Isn't it right? Ou você tem a realidade, Or you do have reality, fora da realidade é vaidade, que é vazio. and away from that you have vanity, which is emptiness. Vacuidade, vazio, é um vácuo. There is a vacuum. E se você tentar ter alguma coisa, então é falsidade. And then after that you have something false. E outro extremo é a mentira. And at the other extreme, then you're going to have lies. E o diabo é o pai da mentira. And the devil is the father of lies. Deus é a verdade, é a realidade. God is the truth and O reality. diabo é a mentira. And the devil is the lie. E nesse meio termo é vazio, vacuidade e falsidade. And in between you have emptiness, is vacuum, and vanity. Então, se a nossa vida não se encher de Deus, So if in our lives we do not get filled with God, é vaidade de vaidade. it is vanity after vanity. Leia pelo menos o capítulo 1 de Eclesiastes. Read chapter 1 of Ecclesiastes. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Under the sun, everything is vanity. Tudo é a mesma coisa. Everything is the same. Apareceu uma moda nova, mas essa nova já existiu muito antes de nós. There is a new trend, fashion, but this is something that happened years before, years ago. O homem trabalha, acumula riqueza e tal, e vai para um caixão e não leva nada. Man is working, accumulating money, but one day dies and take anything with him. É ou não é vaidade? Is this vanity or not? Eclesiastes 1 também fala, o sol todo dia nasce do Oriente e se põe no Ocidente. So the sun every day is rising from the east and is going down on the west. Podia mudar um pouco, né? De vez em quando sair do norte e ir para o sul, né? It could change a little bit. Mas não todo dia é a mesma maybe coisa. Sai do leste e vai para o oeste. Rise up from the north and go down to the south, Não é? but every day is the same. Coming up from the east and going down. Esse mundo é West. vaidade, vaidade. Até o sol So this sai sempre do world mesmo jeito. is vanity. Even the sun is always the same. O vento, ele também tem o seu circuito. And the wind also has its own current, Ele tem own stream. na sua macro trajetória, todo ano tem a mesma coisa.
on its own trajectory. Every É ou não year é? is the same. E os rios sempre nascem e correm para o mar. And the rivers, they start at some point and they're running down towards the E sea. nunca ao contrário, não foi o mar que entra lá para o rio e vai chegar até no nascente. It's never going to be the opposite. Starting from the sea and going E, into the land. e não cansa de correr. And it doesn't get tired of running. E Flowing. do mar evapora, chove de novo, a mesma água vem para o mar de novo. And the water from the sea evaporates, and then there is a rain, comes down, and then so on. Geração nasce, geração morre. A generation is born and a generation dies. Grandes homens do passado hoje estão enterrados, nem existem mais. Great men from the past, now they're dead. Nossa vida é só canseira, And our life is just a matter of getting tired, só fadiga. fatigue. Se você viver essa vida aqui só para desfrutar do conforto material, para viver nos prazeres do entretenimento, If you live your life just to get comfortable and enjoying the pleasures of entertainment, vaidade de vaidade. it is vanity after vanity. No Brasil, está subindo o nível de suicídios, a taxa de suicídios. Down in Brazil, the rate of suicide is going up. Agora os irmãos estão saindo para falar, posso orar por você? And the brothers and sisters are going out and asking people, can I pray for you? Quantos suicídios estão evitando através da oração? How many suicide episodes we are preventing through prayer? Eu fiquei impressionado com uma senhora nova, que um comportou, encontrou, orou, I was amazed with this testimony. This young lady, a co-porter, met her. ela falou, eu tenho um excelente marido, me provê tudo, She said, I have a wonderful husband. He provides everything I eu need. tenho 2 lindas filhas, I have 2 wonderful girls. eu tenho tudo que uma mulher pode querer ter, I have everything a woman could dream of. mas eu estou cansado de viver. But I am tired of Não living. vejo sentido na minha vida I mais. see no meaning in my life. E eu queria me matar hoje. I wanted to kill myself today. E o irmão, a irmã, não sei, orou com ela. And then the co-porter prayed for her. Isso mostra a vaidade humana, da vida humana. And this shows the vanity of human life. Mas Deus é a realidade. But God is the reality. Deus quer encher você de realidade. God wants to fill you with reality. Quanto mais elementos de Deus enche você, The more of God's elements are filling you up, mais a vaidade vai saindo de você. more this vanity is going away. A falsidade vai sendo expulsa. All this falseness is going away. A mentira vai sendo expulsa. All the lies are going away. Deus quer no final tornar você totalmente consistente com Ele mesmo. At the end, God wants to turn you completely consistent with Himself. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. É por isso que um pouquinho que experimentamos na vida da igreja, a nossa vida agora faz sentido. And that is why when we touch a little bit of the church life, our lives have meaning. Ou sua vida ainda não faz sentido. Or your life does not have a meaning. Você quer se suicidar? Do you want to commit suicide? A minha vida faz sentido. My life has a meaning Porque Deus está enchendo-me. because God sua is realidade. filling me up with His reality. Estou motivado, I am motivated, cheio de esperança. filled with hope, Esperança da glória. the hope of glory. Então, Deus está fazendo esse trabalho em nós. So God is accomplishing this work in us. Deus nos revelou pelo Espírito. God has revealed them to us through His Porque Spirit. o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. O segredo é o Espírito. The secret, the key is the Spirit. Se você quer conhecer as coisas de Deus, é o Espírito. If you want to know the things of God, it is the Spirit. Se você quer achar a solução
para o sentido da vida humana? O Espírito. If you want to find the solution for the meaning of human life, the key is the Spirit. Gênesis 2:7. Genesis chapter 2, verse 7. Já falei várias vezes aqui I spoke about this many times here aqui em Framingham. Lembra? in Framingham. O Senhor formou ao homem do pó da terra. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Esse corpo aqui, ó, no pó da terra. This body was made of the dust of the Mas ground. quando o Senhor formou esse corpo do pó da terra, esse corpo não era vivo. When God formed this body from the dust of the ground, this body had no life. Mas quando ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, aí o homem viveu. But when God breathed into his nostrils the breath of life, then man became a living being. Então, a criação propriamente dita do homem vem pelo sopro de Deus. So the creation of man came from the breath of God. E o sopro de Deus, aqui é traduzido, aqui está o fôlego de vida. And here it says the breath of life. O fôlego de vida é Neshama. Já falei várias vezes aqui também. And Neshama em grego, em hebraico. and in Hebrew, this word breath for breath of life is neshama. E esse Neshama se tornou o espírito do homem. And this neshama became the human spirit. Em Provérbios 20, 27, Proverbs chapter quer dar uma 20, olhada? verse 27. aqui diz: o espírito do homem Here says, the spirit of a man O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. is the lamp of the Lord. Essa palavra hebraica, o espírito do homem, é Neshama. This Hebrew word, the spirit of man, is neshama. Então, o mesmo sopro de Deus que entrou naquele boneco de barro se tornou um Neshama. Esse Neshama é o espírito do homem. So the very breath of God who got into that man made of the dust of the ground is the neshama. The neshama is the spirit of a E o man. homem passou a ser uma alma vivente. And man became a living being. Alma vivente. A living being. O homem tem o espírito do homem que veio pelo sopro de Deus. So man has the human spirit which came from the breath of E God. com isso surgiu a alma do homem. And with that, the soul of man came into being. A alma do homem não foi feita com nada material. Man's soul was not created with any material thing, Veio pelo sopro. but it came into being through the breath of God. Aí esse corpo material ganhou vida biológica. And then this material body received this biological life. E esse corpo biológico é para o que Deus quer trabalhar aqui dentro. And this Alma e no espírito. biological body is for what God wants to work inside of us, in our soul and our spirit. Esse corpo serve para Deus trabalhar o que Ele quer trabalhar em algo celestial e espiritual dentro desse corpo. This body is meant to be used for what God wants to work in us, something heavenly and spiritual. Então, quando essa obra de Deus terminar nesse homem, aqui dentro, formar uma coisa espiritual, formar uma coisa celestial, madura, então esse corpo não terá mais sentido de ser. So when one day God's work was accomplished, doing something spiritual and heavenly and mature, then this body will no longer be useful. Esse corpo morre. This body will die eventually. E você perde totalmente a conexão com essa terra. And then you're gonna lose completely the connection with this earth. Hoje à noite eu estou fazendo você pensar fora da caixa. Tonight I'm trying to help you to think outside of the box. Você nunca pensou sobre essas coisas. You have never thought about these things. E você sabia que na criação do homem nós viemos do sopro de Deus? Did you know that
In man's creation, we came from the breath of God. Eu vou falar uma coisa para chocar vocês. I'm going to tell you something that's going to shock you. Nós não somos dessa terra. We are not from this earth. Nós viemos de Deus. We came from God. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. We came from God and we're going to go back to God. Aqui é provisório. This thing here is temporary. Aqui é para formar o que Deus quer formar aqui dentro. Here is just for God to form what He wants to do inside of us. Por isso não tenha tanto apego às coisas materiais. Therefore, do not be so attached to material things. Tão apegado a ter um carro bonito. So attached of having a nice car. Né, Jonathan? Right, Jonathan? Carro bonito. Hoje, né, carro tá... Nice car. Hoje, carro tá com a tecnologia avançada, né? So technology is so advanced in cars. Hoje, o híbrido, né? Carro híbrido. Hybrid cars. Tem motores elétricos que precisa até falsificar um barulho para ter barulho, porque não tem barulho. Nowadays you have electric cars and they have to come up with a noise just to pretend it's an engine. E um motor a combustão, né? É para gerar eletricidade. And the engine is meant to generate electricity. E o nosso amigo o grandão, né? Dirigiu o carro do Daniel, né? E disse que o carro faz tudo sozinho, né? And Jonathan was driving Daniel's car, and he was amazed. This car does everything by Pode itself. até dormir no carro, tirar soneca, porque o carro não sai da faixa. You can even like take a nap when you're driving. The car is not gonna não bate no carro da go frente, que breca sozinho. to the other lane. It's gonna stop itself by itself. Ele ficou fascinado com essa tecnologia toda, porque no Brasil é tudo pé de boi, não é isso? He was amazed with so much technology because it's not like that down in Brazil. Mas isso também não vale nada. But this is worthless. Se um dia tudo isso será inútil. One day everything is going to be useless. Não sei se você sabe que essa vida toda que nós estamos passando no tempo, I don't know if you realize that our life going through time, pode ser meramente uma ilusão. It could be just an illusion. Você nunca pensou nisso? Have you ever thought about that? Pode ser meramente uma coisa que o importante é produzir alguma coisa aqui dentro. It could be just something else, but the most important thing is to produce something inside of us. As coisas que você passa, The things you go through, as circunstâncias, dificuldades, problemas. all the situations, the problems, Na verdade, tudo é ilusão, sabia? Tudo é they're ilusão. all illusions. Na verdade, Deus quer trabalhar aqui dentro, In reality, God wants to work inside of us através dessas coisas. through all these things. Porque um dia Because one day, nós vamos voltar para Deus. we're going to go back to God. Vou provar por você. I'm gonna prove to you. Jó, Job. Jó 32. Job 32. Oito. 32:8. Na verdade, há um espírito no homem. But there is a spirit in man. Esse primeiro espírito aqui é o espírito ruach, um espírito, um termo genérico para o espírito. This word for spirit is ruach, R-U-A-C-H. Okay. Ruach. and it's a generic term expression for spirit. Há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Essa palavra sopro é neshama. And the breath of the Almighty gives him understanding, and the word for breath is neshama. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro neshama do Todo-Poderoso o faz sábio.
But there is a spirit in man, and the breath, neshama, of the Almighty gives him understanding. Capítulo 33, Chapter 33, 4. verse 4. O Espírito de Deus me fez. The Spirit of God has made me. Esse espírito em hebraico é ruach. And this spirit in Hebrew É um is termo genérico ruach. para o espírito. It is a generic expression E for o spirit. sopro do Todo-Poderoso me dá vida. And the breath of the Almighty gives me life. Esse sopro é neshama. And the word breath is neshama. Então, de um lado tem um Espírito de Deus. So on one hand we have the Spirit of God. O Espírito de Deus foi soprado para mim. And the Spirit of God was No homem. breathed into man. E chegou aqui, virou neshama. And when it got there, it became neshama. O meu neshama veio do ruach de Deus. My neshama Entendeu, came não? from Ruach of God. Dá uma olhada no versículo 8. Take a look at verse 8. Ah, não, perdão. 34. Capítulo Chapter 34, 34, versículo 14. verse 14. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Por que ele usa dois termos aqui? If he should set his heart on it, if he should gather to himself his spirit and his breath. Why does he use two expressions here, spirit and breath? Primeiro espírito é ruach. The first word, the first spirit is A ruach. segunda palavra sopro é neshama. And the second word, breath, is neshama. O nosso neshama, espírito humano, veio do ruach de Deus. Our neshama, our human spirit, came from the ruach of God. Só que quando Deus soprou em mim, se tornou neshama. But when God breathed that into me, it became neshama. Então, se Deus ele recolhesse esse espírito e neshama que ele soprou para mim, deu para mim, ele levasse de volta para ele, So if God should gather to himself his spirit, the neshama, back to him, toda a carne juntamente expiraria all flesh would perish together, e o homem voltaria para o pó. and man would return to dust. Se Deus recolhesse de nós esse espírito e o neshama que ele soprou para dentro de nós, ele levasse de volta para ele, esse corpo aqui imediatamente morre. If God gathered to himself his spirit and his breath, the neshama, this body would die immediately. Esse corpo está vivo é pelo Espírito de Deus, pelo neshama. This body is alive by the Spirit of God and by the neshama. Então, por que eu li esses dois versículos? Porque esses dois versículos indicam que há uma possibilidade de Deus recolher esse espírito para ele. Why did I read these two verses? Because it shows us that there Estou is certo ou a não? possibility that Há God essa would possibilidade. take his spirit back to him. Eclesiastes, Ecclesiastes, último capítulo. the last chapter. The last chapter. Versículo 7. Verse 7. Estou falando do capítulo 12, né? Chapter 12, verse 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Quando um dia esse corpo aqui morrer, One day when this body dies, eu não tenho mais nenhuma ligação com essa terra. I have no more connection to this earth. Quando eu falei essa palavra, alguém não dormiu uma noite. When I spoke this word, there was this brother, he couldn't sleep for the whole night.
Nunca pensou sobre isso. He had never thought about that. Nós, na verdade, nós somos o Espírito. In reality, we are this Spirit. Nós viemos de Deus. We came from God, Nós vamos voltar para Deus. and one day we're going to go back to God. Já pensou nisso, não? Have you thought about Nunca that? pensou nisso. I don't think you never thought about Porque o that. Espírito volta para Deus. Because the Spirit will return to God. Mas o problema é o... Eu já tinha lido, né, Eclesiastes 3:11, não é isso? I Que had read Deus before pôs a eternidade no coração do homem, não é isso? Vocês se lembram? Ecclesiastes 3:11 Eu não tô- that God has put eternity into the heart of man. Mas eu também li, vocês se lembram? Daniel, não é isso? I also read the book of Daniel, É isso. right? Então o homem tem a eternidade no coração, isso já provei, né? Man has eternity in his heart. Mas o capítulo 12 de Daniel, Daniel chapter 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. chapter 12 verse 2 says, "And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake." Porque o nosso corpo vai voltar para o pó da terra. Because our body is going to go back to the dust of the ground. Mas nosso espírito e alma são eternos. But our spirit and soul, they are eternal. Um dia o homem vai ressuscitar. One day man will wake up again. Então tá tudo bem. Eu vim de Deus, vou voltar para Deus. Amém, aleluia, So né? you can say, okay, all right, I came from God, I'm going to return to God. Mas aqui fala uns para a vida eterna, But here it says that some to everlasting life, outros para vergonha e horror eterno. and some to shame and everlasting contempt. Isso não significa que quando nós viemos de Deus, vamos voltar para Deus. Quando voltar para Deus, tá tudo bem. So it does not mean that because we came from God, one day we're going to return to God and everything is going to be Não right. importa o que eu fiz por meio do corpo. And it does not matter what I did Deus through my vai, body. Deus vai apagar tudo aqui. God is going to erase everything. Não, a Bíblia deixa claro de que haverá um julgamento. No, the Bible makes it clear that there will be a judgment. E o julgamento é de acordo com o que eu fizer, o bem ou o mal, por meio deste corpo. And the judgment is going to be according to what I did through the body, this body. Tem algumas pessoas que passaram por uma experiência quase morte. Não sei se já ouviram falar sobre isso. There are some people who went through experience which was very close to death. Tiveram um acidente ou tiveram uma parada cardíaca Go through an accident or a heart attack, e depois conseguiram voltar. and they came back to life. Aí foram para a outra dimensão. And they say that they experienced another dimension. E a maioria das pessoas fala: puxa, que coisa gostosa ali. And most people say that, oh, what a wonderful thing. Lugar de luz, A place, a realm of light, lugar de paz, peace, de alegria, and joy, de satisfação, de amor. and satisfaction and love. Eu não tenho mais medo de morrer, And then they say, I have no fear of death. porque morrer é melhor que viver. Eu quero, não tenho medo, um dia eu morrer, morreu. Então, pronto, Because- lá é bom, lá é bom. Because dying is better than being alive. Mas cuidado, But be cautious about eles that. só tiveram o primeiro contato nessa outra dimensão. They only had this first contact with this another dimension. Mas não sabe, lá também, imediatamente, serão separados o rico e o Lázaro. Vocês se lembram do Lucas 16, não? They do not know about Lazarus and the rich person in Luke 16. Embora no primeiro contato tudo é maravilhoso, porque está na esfera de Deus. Even though in this first De luz. contact with this realm, everything sounds wonderful. Na esfera de luz, de amor, de paz. They are in this realm of light, love, and peace. Mas não fica só nisso, não. But that's not the end. Deus é justo. God is righteous. Haverá julgamento. There will be a judgment. Então você vai, por enquanto, não sei se vai encontrar o rico ou o Lázaro, né? So I don't know. You're gonna go there. I'm not sure if you're gonna meet with the Lazarus or the rich person. E muita gente, eu estou falando dessas pessoas que tiveram essa experiência quase morte, eles não têm mais medo de morte, eles hoje voltaram aqui e estão estudando no espiritismo, na espiritualidade,
para entender o que se passou aqui, irmãos. Mal sabe eles que se eles não encontrarem o caminho de Deus, eles vão para horror e vergonha eterno. And many of those who go through this experience, they then start studying spirituality and different things, and they do not realize that if they don't have an encounter with God, they're going to go to shame and everlasting contempt. Todos têm que aceitar Jesus por meio da loucura da pregação. Everyone must accept Jesus through the foolishness of the preach. Ninguém vai levar vantagem tendo essa experiência quase morte, porque essa experiência quase morte ninguém fala de Deus. No one is gonna perdi o raciocínio. Experiência de morte. É, quase morte. Near death, right? Near death. Most people who go through this near death experience, they do not talk about Jesus. Ele não volta aqui dizendo, alguém me pregou o evangelho lá, eu vou crer em Jesus. Não tem isso. When they go through this experience, they do not come back and start saying about Jesus. Porque quando o rico pediu para Abraão mandar alguém para pregar o evangelho para usar a casa dele, para não sofrer como ele está sofrendo, because when that rich person asked Abraham to send someone to preach the gospel to his relatives, aí foi-lhe dito que lá tem a lei e os profetas. Abraham told him, they have the law and the prophets. Hoje seria, tem que aceitar o evangelho lá na terra, não é levar vantagem nenhuma aqui não. Nowadays will be like they have to receive the Vocês gospel entenderam? being preached on earth. Tem que aceitar a loucura da pregação aqui, não tem Do you jeito. understand that we must accept the foolishness of the Ó message Senhor being Jesus. preached? Lord Jesus. Nossa, para onde eu fui a mensagem? Look where I went with the message. Nós vamos voltar para Deus. We're going to return to God. Mas em que condição? But what's going to be our condition? Então vou terminar. I'm going to wrap up here. A última sessão, The last session of the message. porque eu tenho que terminar. Eu preciso mostrar para vocês esse esboço do que Deus preparou para nós. I want to show you this schematic of what God prepared to us. Por isso que Deus um dia nos salvou. That's why one day God saved us. Ele chamou você. And He called you. Você ouviu a palavra do Evangelho. You listened to the gospel. Você creu no seu coração. You believed in your heart. Confessou com sua boca que Jesus é o Senhor. And you confessed with your mouth that Jesus is Lord. Uma loucura aconteceu com você, você foi salvo. Something foolish happened to you. You got saved. O seu espírito foi regenerado. And your spirit was regenerated. O Espírito de Deus entrou no seu espírito. The Spirit of God got into your spirit. Você passou a ser um filho de Deus. And you became God's children. Você tem a God's vida de child. Deus. You have God's life. Não é? Right? E pela fé, você foi justificado. And through faith you were justified. Você não teve que fazer coisa boa para Deus, não. Você foi justificado pela fé. You didn't have to do anything good for God. Não é? You were justified by faith, right? Isso tudo é pela sabedoria de Deus. And all that was through God's wisdom. Mas, depois de justificado, But after being justified, claro, Deus te colocou na igreja. right, God placed you in the church. Por isso, irmão, nunca se afaste da igreja. That's why, brothers and sisters, never go away from the church. Porque o que Deus vai ganhar não são indivíduos. Because what God is going to gain is not individuals. Deus quer um trabalho coletivo. God is working something, a collective work. Por isso que é tão importante a edificação da igreja. That is why it is so important the build-up of the church. No milênio, Deus vai levar a igreja vencedora. In the millennial kingdom, God is going to take the overcome church. Ele vai dar galardão para a igreja dos primogênitos. He's going to give the reward
to the church of the firstborns. Então, é um grupo dos vencedores que representarão a igreja durante o milênio. So there is this group of overcomers representing the church throughout the millennium. Os que entraram pela porta estreita, Those who went to the difficult door, the narrow door, e viveu o caminho, andou no caminho apertado. and the difficult way. A tradução é difficult? Constrained way. Yeah, constrained way. E viveu para o propósito eterno de Deus, viveu pela vontade de Deus. And they lived according to God's will. Tomou o caminho da cruz, They took the path of the cross, realizou a obra de Deus. and they accomplished God's work. Esse grupo vai representar a igreja. And this group of people will represent the church. Reinará com Cristo durante 1000 anos. They will reign with Christ for 1,000 years. Os demais santos cristãos que não fizerem parte desse primeiro grupo estarão no choro e ranger de dentes, mas assim, mesmo assim, serão amadurecidos, preparados por 1000 anos. And all the other believers, they will be crying and gnashing their teeth, but still they're gonna mature E quando, after the 1,000 years. quando chegar no final do milênio, Satanás será solto de novo, provocará a última rebelião na região de Gog e Magog, será derrotado, lançado no lago de fogo, e até o último inimigo será lançado no lago de fogo, que é a morte. And at the end of the millennial kingdom, Satan will be released again, and he's going to cause rebellion, and he's going to be judged at the Gog and Magog region, and he's going to be thrown into the lake of fire. And the last enemy will be thrown into the lake of Aí fire. tudo estará pronto. And everything is going to be accomplished. Deus conseguiu restaurar seu reino de Deus aqui na terra por meio de Cristo. So God is going to establish his kingdom through Christ on this earth. Cristo então entregará o reino a Deus Pai. And Christ is going to return this kingdom to the God Father. E Deus então assumirá o encabeçamento, ele será tudo em todos. And God is going to take over the headship, and he's going to be everything in everyone. Aí, os demais santos amadurecerão, juntamente com os vencedores, eles formarão a esposa do Cordeiro. And all the other believers, they're going to mature, and along with the overcomers, they're going to get together and form the bridegroom of the Lamb. Aí, a Nova Jerusalém virá do céu, And the New Jerusalem will come from heaven, ataviada como a esposa. adorned as the bridegroom. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. And this is God's tabernacle with men. Deus mesmo habitará com eles. And God himself will dwell with them. Eles serão seus povos, And they will become the people. e Deus mesmo será seu Deus. And God is going to be their God. Até esse versículo, amanhã eu vou explicar melhor, porque esse versículo tem uma palavra maravilhosa que eu vou deixar para amanhã. And tomorrow I'm going to explain this verse even better. Mas até aí não tem muita novidade, você já sabia em doutrina tudo isso. But there is no big news about this topic. You knew that already. Mas onde está a maravilha que eu quero hoje só dar um pouquinho para vocês? And what is the wonderful thing about this that I want to just give you a tiny bit of? É que você e eu, como homem, coletivamente, Deus soprou, pelo sopro de Deus o homem veio a existir, certo? Is that you and I collectively, we came into being through the breath of God. E esse sopro voltará para Deus. And this breath will return to God. No plano de Deus, do lado positivo, o homem veio de Deus e voltará para Deus. On the positive side of God's plan, man came from God and will return to God. Mas você não sabe a grande maravilha.
But you don't know the wonderful thing about this. Você e eu, nós vamos nos tornar parte de Deus. You and I will become part of God. Em doutrina, isso não tem nada demais. In a doctrinal way, this is not a big deal. Infelizmente, hoje não tenho mais tempo. And unfortunately, I have no time to develop Deixa para that. amanhã. And let's do that tomorrow. Mas não sei se você sabe que Deus, o seu trono está no terceiro céu. Está no céu dos céus. I don't know if you're aware of that, but God's throne is in the third heavens. Você sabe que mesmo no céu, na outra dimensão, no céu, há vários setores de céu. Even in this other dimension, the heavens, there are different levels. As miríades e miríades de anjos que ele criou, The multitude of angels. miríade são 10 mil. 10 mil, 10, não, é 10 mil, não é isso? Não. Oh, meu Deus do céu. São 10 mil, né? 10 mil vezes 10 mil vai dar 100 milhões, não é isso? The thousands of 10,000s. If you add them up, you have 100 milhões. 100 million. Então Deus criou tantos anjos. So God created so many angels. Mas quantos conseguem chegar perto do trono de Deus? But how many of those can get close to the throne of God? Somente alguns poucos anjos privilegiados. Only a few angels have Satan- such a privilege. Satanás, antes de cair, era um desses querubins. And Querubim ungido. Satan, before the fall, he was one of those. Querubins e serafins. The cherubims and the seraphims. São os únicos que chegam mais perto de Deus. And these are the only ones able to come close to Mas God. mesmo assim, Deus habita na luz inacessível. But still, God dwells in an accessible light. Ainda tem uma distância. There is a distance. Mas, irmãos, Deus planejou trabalhar em nós a ponto de conseguir nos receber para dentro dele. God made a plan. He wants to work in us in such a way that He's going to receive us into Him. Por isso não pode haver em nós nenhum elemento estranho a Deus. That's why there can't be in us any element, any foreign element Acho que você nunca pensou different nisso. from God. A santificação é para nos tornar todos os nossos elementos santos quanto a Deus. Sanctification is the process to make all of our elements according to God. Santificação não é só você viver tudo direitinho, você é um santinho, não peca, não é isso não. Sanctification is not just a matter of cause us to live in a right way. You do not sin. Santificação é que Deus quer encher os elementos santos de Deus em você. Sanctification it means that God wants to fill you with all the holy elements of God. Sabe por quê? Do you know why? Se você deixar ainda alguns elementos em você que não sejam santos, If you let any element which is not holy inside of you, quando ele receber você para dentro dele, when He receives you inside of Him, ele vai rejeitar você. He's going to reject you. Não sei se entenderam. I don't know if you understand that. Deus é santo God is holy, e hoje está nos santificando. and He's sanctifying us today. Mas se nós não formos totalmente santificados, But if we are not completely sanctified, esse corpo físico, quando você coloca alguma coisa não orgânica nele, esse corpo rejeita. this physical body, when you put inside of this body something which is not organic, the body is going to reject it. Imagine você tem uma parte não santa So think about that. You have something which is not holy e in you. ser recebido para dentro de Deus santo. And then you're received inside of God who is holy. Ele vai no mínimo rejeitar. He's going to at least reject you. Por isso que quando Jesus fala assim, na verdade, não vos conheci. That's why when Jesus said, I did not know you, Alguns vão dizer, antes de entrar no reino dos céus,
Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome, nós não invocamos teu nome, Senhor, Senhor. Some will say, Lord, did we not cast out demons? Did we not call upon your name, Lord, oh Lord? Na verdade, Jesus diz, na verdade, não vos conheci. And Jesus said, in reality, I did not know you. Parece tão cruel, né? It sounds like cruel. Mas como Jesus não me conhece? Oh, how come Jesus doesn't know me? Esse não conhecer é que ele não pode receber você para dentro dele, que é santo. This not knowing you is that he cannot receive you inside of him who is holy. Se não rejeitar, vou falar pior ainda. No lugar santíssimo, santo dos santos, quando o sumo sacerdote Arão entrasse para o santo dos santos e não levasse o sangue e incenso para provocar aquela fumaça, para ele poder dar tempo de jogar o sangue para não ser fulminado. In the Holy of Holies, when the high priest Aaron comes into the Holy of Holies, if he does not take with him the incense, the smoke and the blood, in order not to be consumed. Então, se você se aproximar de Deus, você não totalmente santo, se aproximar de Deus, você é capaz de ser fulminado. If you are not completely sanctified and you come close to God, you can be completely consumed. Por isso, irmãos, a santificação não é uma brincadeira. That's why, brothers and sisters, sanctification is not a joke. Por isso, não ache ruim com Deus quando o Senhor manda algumas dificuldades. So do not complain with God O Senhor permite algumas when dificuldades. God allows you to go through some difficulties, Algumas circunstâncias, alguns problemas, some situations and problems, e logo você rejeita. and then you reject those. Não, porque Deus quer santificar você. No, don't do that. God wants to sanctify you. Deus quer receber você para dentro dele. He wants to receive you inside of him. E se você... Ó Senhor, tem tanta coisa para falar. Lord Jesus, so many things to say. Santidade é um dos itens apenas. Sanctification is only one of the items. Lá em Brasília eu falei da unidade. In Brasilia, I spoke about oneness. Deus, Pai e Filho, é uma unidade perfeita. God, the Father and the Son is a perfect unity. Essa unidade não existe na Terra. This unity, this oneness does not exist on earth. E Deus quer nos aperfeiçoar nessa unidade aqui na Terra. And God wants to perfect us in this oneness here on earth. Ele quer que nós sejamos um na igreja, nessa unidade. He wants us to be one in the church in this oneness. No Brasil a gente brinca assim, tudo termina em pizza. In Brazil, we make jokes saying everything is going to end up with a pizza. Ah, eu tenho um problema com você, nós brigamos, tudo, mas não tem problema. Depois a gente come uma pizza, acaba tudo. Oh, we have an issue here, argument. We're going to argue about it, but at the end, it doesn't matter. We're going to have a pizza together. Mas comer pizza junto não resolve, não. But eating a pizza together does not solve the problem. Porque essa unidade não é unidade humana. Because this oneness is not a human oneness. Essa unidade que Deus quer na igreja This oneness is the oneness God wants for the church. é uma unidade real entre Pai e o Filho. It is a real oneness between the Father and the Son. Eu falei da santidade, eu falei da unidade. I spoke about holiness and oneness. E lá em Brasília eu falei do amor. And in Brasilia, I spoke about love. Deus é amor. God is love. Se nós não formos aperfeiçoados no amor, If we are not perfected in love, como você vai ser colocado em Deus que é amor? how can you be placed into God who is love? Se você vive a vida da igreja e odeia o irmão, If you live the church life and you hate your brother, como você vai ser colocado em Deus que é amor? how can you be placed in God who is love? Então você vê quanta coisa. Santidade, unidade, amor. So see how many things. Holiness, oneness, love. E em São Paulo eu falei da verdade. And in São Paulo, I spoke about truth. Deus é realidade. God is reality. Mas se você não tem a consistência de Deus,
But if you do not have God's consistency, cheio de vaidade, vazios, and you're full of vanity and emptiness, falsidade e mentira, falseness and lies, como você vai se aproximar de Deus que é realidade? how can you come close to God who is reality? E em São Paulo eu falei da justiça. And also in São Paulo, I spoke about righteousness. Deus é justo. God is righteous. Se você só vai ver um dia a Deus se você tiver uma vestidura de linho finíssimo, branco e resplandecente. You're only Puro. gonna see God one day if you have this garments made of fine Line. linen, fine linen. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. And this fine linen are the righteous acts of the saints. Não é mais somente ato de justiça de Cristo para nos justificar. It is not only this righteous act of Christ to justify us, Mas eu preciso viver uma vida de justiça. but I need to live a righteous life. Na minha conduta, no meu comportamento, In my conduct, in my behavior, eu preciso ser purificado I need to be purified. e branqueado. I need to be brightened, A brancura significa pureza. whitened. Pureza. And this whiteness means something pure. Pure. Em Mateus 5:8. In Matthew 5, verse 8, Bem-aventurados os puros de coração. Ali fala limpos, é a mesma palavra para puros. says, bless the pure of heart, Porque verão a Deus. because they will see God. Nós vamos ver a Deus We're going to see God. só quando tiver essa vestidura de linho finíssimo. And only when we have this garments of fine linen. Chega, falei tudo. That's enough. I spoke everything. Deus é maravilhoso. God is wonderful. O seu plano é maravilhoso. And His plan is wonderful. Você apenas conhece uma porcentagem pequena do plano de salvação de Deus para você. You only get to know a very small portion of God's plan for His salvation for you. Por isso Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. That's why Paul says, no eye has seen, nor ear has heard. Nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Nor has got into human's heart what God has prepared. E essa Amen. história toda se passa na esfera da dimensão de Deus. And all of this takes place in another dimension, God's dimension. Não leia a Bíblia com esses olhos tridimensionais. Do not read the Bible with this three-dimensional eyes. Nós vemos o mundo por esses olhos, o mundo tridimensional. We look at the world and we see the world with this 3D eyes. Não conseguimos ver as coisas além disso. We cannot see things beyond that. Corremos atrás das coisas materiais como todo mundo corre. We chase material things as everybody else. Mas o que Deus quer dar nos dá é muito maior do que isso. But what God wants to give us is much greater than that. Ele quer nos levar à glória. He wants to take us into glory. Isso que tudo que eu falei, irmão, resumindo, é a glorificação. And everything that I spoke tonight, in summary, is the glorification. Justificação, santificação, glorificação. Justification, sanctification, E glorification. nós estaremos com Deus para todo sempre. And then we're going to be with God forever. Nem anjos tiveram esse privilégio. No angels have Nós, such a homens, privilege. vamos ter esse privilégio. We men will have such a privilege. Amanhã eu vou provar isso para vocês. And tomorrow we're going to show you that, prove you. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Por isso, não menospreze o plano da salvação de Deus. So that do not take lightly God's plan for salvation. Vale a pena, irmãos, largar tudo para servir esse Deus maravilhoso. It is worth it to
leave everything behind to seek this wonderful God. Muitos que hoje ainda amam essa vida, amam as coisas materiais dessa vida, os cristãos ainda vivem para si mesmos, para o seu conforto. Many who love this life, the material things of this life, and live for their own comfort. Quando naquele dia vê tudo isso, o plano de Deus, da salvação de Deus para o homem é uma coisa tão maravilhosa, que ele vai se arrepender. Se eu soubesse que era assim, eu teria pago todo o preço. One day when they realize, when they see God's wonderful plan for salvation, they're going to repent and they're going to say, if I knew that, I would have paid all the price. Mas já será tarde. But then it's going to be too late. Por isso você ainda tem tempo. But you have time now. Aproveite hoje e viva para a sua vontade. Use the time today and live according to His will. Viva segundo o plano da salvação de Deus. Live according to God's plan for salvation. Deus vai glorificar você. God is going to glorify you. Aleluia. Eu vou falar só isso. Hallelujah. Senão não termino. Amém. I'm going to stop here, otherwise O Senhor abençoe vocês. may God bless you all. Que essa noite vocês ficam refletindo. Alguns não vão dormir, mas reflitam bastante sobre isso, porque esse é maravilhoso. O plano de Deus é maravilhoso. Amém. Think about that. God's plan is wonderful. Amém.